estamos desenvolvendo já há algumas quartas-feiras, e na quarta-feira passada não foi diferente. Nós demos continuidade, não é mesmo, a um tema, e esse tema é relativo à nossa salvação. E dentro desse tema da nossa salvação, nós estamos desenvolvendo uma ideia que é da ação, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa salvação. Penso que ainda nós vamos mais essa quarta-feira, e na quarta-feira que vem ainda, quem sabe mais uma ou duas no máximo, nós vamos ver a ação objetiva, não é mesmo, de Deus como autor da nossa salvação, o que é que Ele faz na nossa vida. Santificação, regeneração, enfim, essas questões assim. Justificação. Não quero falar muito, mas eu quero pelo menos esses três eu quero trazer para que nós tenhamos um bom entendimento sobre a nossa salvação. Desta feita, irmãos, nós queremos continuar o assunto, ou seja, aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa salvação, que nós trouxemos 3 pontos na semana passada, e eu quero concluir com o 4º ponto, e quero entrar para mais um passo do que o Espírito Santo de Deus está fazendo, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará na nossa salvação. Então, a aplicação do Espírito Santo de Deus para a nossa salvação. Como texto base, quase que eu me esqueço, o nosso texto base é Paulo aos Efésios, no capítulo 2, um versículo muito, muito conhecido, e o versículo 8 somente, para nós nos atermos, assim podermos correr bastante. Diz assim Paulo aos Efésios, e o Espírito Santo de Deus a nós nessa noite: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Então, a aplicação do Espírito Santo de Deus na nossa salvação, ou para a nossa salvação. Esse ensino descreve como o Espírito Santo de Deus aplica a salvação realizada por Cristo na nossa vida. Então, nós vimos na semana passada, só vou ler a manchete e já vamos avançar, para não ficar com os pés voando, não é mesmo? Com os pés voando. Primeiro, o Espírito Santo de Deus, ele aplica a mensagem, a pregação da mensagem. E eu coloquei isso de uma forma bem simples, mas bem enfática, não é mesmo? Você já deve ter ouvido, você já deve estar num culto onde tem muita gente e o pregador fala e parece que só está você e o pregador. Já foi assim comigo. Deus já falou comigo de várias vezes nesse sentido. A mensagem veio direto ao meu coração. Direto ao meu coração. Então, o Espírito Santo de Deus usa a mensagem. Ele pode fazer N situações, ele é Deus, mas o normal é isso, dentro de um culto, num momento de adoração, no momento da palavra, ele fala através da palavra, não é mesmo? Então, isso gera em nós, então, pela palavra, gera no homem a convicção do nosso pecado. Nós dissemos isso como ponto número 2. Em segundo lugar, ele gera, através da palavra, a convicção do pecado. E eu coloquei aqui que Jesus mesmo disse, quando ele estava se preparando para ser assunto ao céu, subir ao céu, ele disse que eu vou, mas eu vou mandar outro. E esse outro vai estar junto com você, sempre. E ele vai convencer do pecado, da justiça de Deus. É ele quem convence. É ele quem convence, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele aplica no nosso coração, ele desperta no nosso coração a convicção do pecado. A convicção do pecado. A convicção de que eu preciso de um Salvador. Ele gera isso em nós.
Ele gera isso em nós. Deixa eu contar um testemunho aqui, bem rapidinho, sem citar nomes. Mas quando eu morava aqui em cima, eu não gosto muito de trocar de dentista e de barbeiro, né? Não gosto de trocar. Eu fico sempre num. Eu já chego lá, ele já sabe o tamanho, 2,5 dedos. O dentista já tem o meu raio-x, já sabe que eu sou meio assim e tal. Então, ele não gosto muito de trocar. E o meu cabeleireiro, meu barbeiro, ele era um homossexual. E quando eu entrava no salão, lá no local, eu ficava sentado. Aí então eles já vinham. E aí, pastor Eliseu, tem uma palavra para nós? E às vezes eu ficava pregando o corte do cabelo da pessoa que estava na minha frente, aguardando, e no meu tempo. Então eu pregava bem ali para eles uma meia hora. Pregava para eles. E às vezes eu até ficava meio assim, por causa que eu ficava com aquele cabelo no meu e tal, e eles paravam para ouvir e tal. Sim, mas e isso? Sim, mas e aquilo? Pois bem, isso era assim, cada 40 dias eu corto o cabelo, enfim. Até que eu me mudei. E aí ficou meio distante e tal, eu procurei um outro mais perto e tal, enfim. A semana que passou, eu recebi uma notícia de que ele recebeu Jesus Cristo. Foi salvo. E pelo que eu entendi, irmãos, salvo. Isso mesmo, ele se batizou em águas. Batizou-se em águas. O camarada era casado com um homem. E a pregação, ali, irmãos, ele ficava ouvindo, e eu procurava ser assim, cirúrgico nas palavras, para atingir o coração mesmo, sem machucá-lo. Só machucar o coração. Não machucar a mente, não machucar o ego, essas questões assim, tem que se ter tato, não é mesmo? Tem que ser tato. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, depois de alguma... Sabe aquela história de Paulo? Um planta, o outro rega e o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu preguei tanto para esse camarada, eu preguei tanto para ele, e agora ele aceita Jesus, disse numa igreja pequenininha, bem pequenininha e tal, batizou-se em águas, e sai dizendo por aí, agora eu sou casado com Jesus. Ele gera no coração. Irmãos, quando eu falo da pregação que o Espírito Santo de Deus, olha como esse assunto é vasto e a gente fica, não é, pegando tangentes, né, e aí você vai longe e o assunto se estende. Mas quando eu falo da pregação da palavra, eu não falo simplesmente, somente daqui do púlpito, numa igreja. Mas eu falo de uma palavra que você traz para um amigo teu, lá no teu serviço. Pregação da palavra. Isso é pregar a palavra. Isso é brilhar, fazer a tua luz brilhar. Isso é ser sal. É isso que o Espírito Santo de Deus vai usar para convencer, gerar a dor do pecado, gera a dor do pecado, gera a consciência do pecado, gera a consciência de que eu preciso de uma salvação, e ele dá um jeito, irmãos, porque se tem algo que deixa o homem no terror, ele está convencido de que ele não é salvo, de que a eternidade dele vai ser no inferno, longe de Deus, separado de Deus. Então, ele usa a palavra, ele gera essa questão dessa consciência do pecado e da necessidade da salvação, não é mesmo? E aí então, um terceiro ponto, ele gera também, a consequência disso é o que ele falou, a certeza, a garantia, e isso só o Espírito Santo de Deus faz. Não é, eu vou dizer a sensação, mas o sentimento de que está perdoado. O Espírito Santo de Deus faz isso.
É o Espírito Santo de Deus que gera no meu coração o terror do pecado, mas ele não deixa à mercê do terror do pecado. Depois da convicção, depois da aceitação de que eu preciso de um Salvador, ele gera também a satisfação, a garantia, a certeza do perdão do pecado. Ele faz isso. Ele gera esse perdão, essa satisfação, esse alívio do pecado. O Espírito Santo de Deus faz isso. Nós vimos isso, esses 3 pontos. Aqui nós terminamos em julho 26 e agora nós estamos continuando em agosto 2. Em quarto lugar, irmãos, há a ação do Espírito Santo de Deus, e eu dei até um exemplo na semana passada, na mudança de vida. Eu até dei uma pincelada nesse ponto, mas na sequência é isso. O cristão, esse que sente o peso do pecado, sente a necessidade da salvação, sente o perdão do pecado, ele precisa ter uma mudança de vida. O Espírito Santo de Deus faz isso. O Espírito Santo de Deus faz isso. O cristão não pode continuar a viver da maneira que viviam antes de se converterem, de passarem por esses 3 estágios, de desenvolverem essa situação na vida. Não pode. Precisa haver uma mudança. E quem é que gera essa mudança? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. O Espírito Santo de Deus gera em nós, desenvolve em nós a mente de Cristo. Está lá em Coríntios. Paulo falando aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E ele diz, o Espírito, mas nós temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, ela nos conduz a toda a verdade. Essa mente e a verdade que ela contém devem se manifestar em ações concretas na vida daquele que sentiu o pecado, sentiu a necessidade de um Salvador, sentiu o perdão dos seus pecados e agora começa a mudança de vida. A mudança de vida. É um processo. Mas aí surge uma pergunta. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? O que é isso? O que é ter a mente de Cristo? O que Paulo quis dizer isso? Lá no capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios. Ele está discorrendo isso ali. Nesse capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está trabalhando a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Ele está trabalhando isso. Essa situação. Quando Paulo finaliza o seu argumento, dizendo que temos a mente de Cristo, significa que nós possuímos a capacidade espiritual de discernir e compreender as coisas de Deus, assim como Cristo o fazia. Assim como Cristo o fazia. Pai, não a minha... Agora eu tenho a mente de Cristo. Não a minha vontade, a tua. Senhor, não do meu jeito, é do teu. Senhor, eu não vim para mim, eu vim para ti. Eu vim para ti. O meu trabalho é fazer aquilo que tu me mandou. O meu objetivo, isso é ter a mente de Cristo. A mente voltada, a mente focada, a mente ligada na vontade de Deus, no reino do céu. Nós agora temos a mente de Cristo. Nós temos essa mente. E Ele colocou isso em nós. Essa pessoa não é mais o homem natural.
Ou seja, aquele que é guiado pelo mundo, o homem natural é isso, pelo pecado e pelo diabo. Antes, essa pessoa agora é um homem espiritual, habitado pelo Espírito Santo, que lhe traz a iluminação e a compreensão da vontade de Deus na nossa vida. Irmãos, isso aí é algo tremendo. Um homem que tem a mente de Cristo, ele procura agir como Cristo agiu. De uma forma decente. De uma forma decente. Essas questões você vai se habituando e isso torna-se quase que como praxe. Mas eu me lembro, irmãos, uma vez que eu fui comprar algo em um ferro velho. Eu me dou muito com essas questões de ferro velho, essas questões assim, sabe? Porque eu gosto muito disso, mecânico e tal, essas questões assim. E aí, sabe como é que é ali? Você vai ali, já compra ali mesmo, já acerta com o cara ali mesmo, ele já mete a mão no bolso. É que nem aqueles bombeiros de posto, né? Tem lá, tira um maço de dinheiro ali, e tu dá 50, e ele te dá 20 de troco, aquela questão toda. É assim que é. E aí eu fui lá e catei algumas coisas lá, alguns tarugos de ferro para fazer peças e torno e aquela questão toda. E aí não me lembro mais do valor, Foi X, aí eu peguei e dei 2X para ele e ele tinha que me voltar um valor X. Aí ele voltou o valor, eu botei a mão no bolso, mas eu desconfiei que ele se equivocou. E que ele tinha dado dinheiro a mais. Eu desconfiei. Mas eu não contei, porque eu estava segurando os tarugos na mão, peguei o dinheiro, botei no bolso, saí fora. Eu estou lá fora já, com a porta do carro aberta. Não funcionou. Confere o troco, se tiver errado, volta lá. Mente de Cristo. E eu sei que isso acontece com cada um aqui, que temos a mente de Cristo. Como é que eu vou colocar a cabeça no travesseiro e vou dormir de uma forma tranquila, sabendo que não interessa se foi equívoco, não interessa que a culpa é dele. Eu sei e acabou. Não precisa todo mundo saber, basta eu saber. Pronto. E eu sou uma pessoa que tenho a mente de Cristo. Volta lá e vê se está certo, volta lá, vou conferir. Realmente eu estava certo, ele tinha se equivocado. Fulano, aqui ó, você deu dinheiro a mais. Ô rapaz, são poucos que fazem isso. Verdade. É verdade. São poucos que fazem isso. São poucos. Mas graças a Deus por esse pouco. Esse pouco é o que ilumina. Esse pouco é o que salga. Nós temos isso, irmãos. Nós temos. Agora essa pessoa é um homem espiritual, habitado pelo Espírito Santo, que lhe traz iluminação, que fala no coração, que bota o alerta. A sua mente é transformada e moldada segundo os desejos de Cristo. Não é? Para não dizer assim, que agora nós temos a mente de Deus. Não, nós temos agora a mente de Cristo. E a mente de Cristo era servir a Deus. A mente de Cristo era Deus em primeiro lugar. A mente de Cristo era fazer os projetos, desenvolver os projetos. Aqui, a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos, os desejos, a vontade de Cristo, passa a fazer parte da vida do crente. Da vida do crente. A expressão bíblica que mais descreve essa realidade na forma prática. Alguém lembra? Se fosse para pedir assim, irmãos, um texto que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Aonde que Paulo coloca isso de uma forma mais ampla, na minha opinião. Não vivo mais eu, Gálatas. Agora não vivo mais eu. É Cristo quem vive em mim. Amém?
essa questão é o Espírito Santo de Deus desenvolvendo, trabalhando, firmando, aumentando, aperfeiçoando, desenvolvendo, como Paulo diz, a nossa salvação. É isso que ele faz na nossa salvação. Ele implanta a mente de Cristo. A mente de Cristo. Aí, lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é coisa tremenda, irmãos. E sabe, essa questão de nós agora termos essa mente de Cristo e essa ação do Espírito Santo na mudança da nossa vida, não é? Essa mudança de vida, essa mudança de conduta, essa mudança do vernáculo, essa mudança de atitudes, viu? Essa mudança, ela é algo, o poder de vidas renovadas, irmãos, o poder de vidas renovadas, ele fala muito. Ele fala muito. Sem você falar, sem você dar testemunhos. Eu podia aqui falar de mim, mas eu quero falar aqui de algo bíblico. Sabe aquela história que quando Jesus encontra Paulo, irmãos, no meu coração eu tenho isso como certo. De que o testemunho daqueles que Paulo mandava matar, o testemunho daqueles que, como ele mesmo diz, eu arrastava para as prisões, eu encarcerava. O testemunho, irmãos, do primeiro mártir lá, o Estevão, aquilo estava machucando o coração de Paulo. Até no momento certo, no momento de Deus, Jesus se encontra com Paulo e diz: Paulo, duro para ti é recalcitrares contra os aguilhões. O que Jesus quis dizer com aquilo? Sabe, Paulo, você está vendo que quanto mais você mata, mais aparece? O testemunho das irmãos, e não era uma morte com um tiro não era isso não. Era sofrida, uma morte por apedrejamento. Você está doido? Algo horrível, algo truculento, algo impiedoso, enfim. Da onde é que vem esse poder? Da onde é que vem essa garantia? Da onde é que vem essa epitomia, esse desejo, essa gana, que eles morrem, mas não correm? Da onde que vem isso? É o testemunho de uma vida transformada. É o testemunho de uma vida transformada. Tertuliano, no ano 200, agora, da nossa era já, Tertuliano, acho que ele foi um discípulo de João, Tertuliano, enfim, não sei. Mas ele diz assim, ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sabe, os mártires, aqueles que eram mortos lá naquelas arenas, com os leões famintos e tal. Era a semente. De onde é que essa pessoa resiste tanto a ser devorada por um leão, mas não nega o nome de Cristo? O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. É Deus, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, dando a garantia, dando a certeza. Não é esse aqui mesmo, irmãos, é Ele. Nunca me esqueço de uma vez que o Ismael contou um testemunho de que a pessoa era amarrada e ela descia com as nádegas desnudas em cima de uma chapa quente. Nega Jesus.
eu não nego Jesus. E morria daquela forma. O que é isso? Isso não está em nós. Isso não está em nós. Que Deus nos livre, irmãos, que Deus nos livre de entrar numa era dessa. Novamente. Que Deus nos livre. E olha que nós... Muito bem, irmãos, o poder de vidas renovadas fala muito. E finalmente, para nós concluir esse ponto, há o dom do Espírito Santo de perseverança. Sabe, meio que misturado com essa questão aqui. O dom que o Espírito Santo de Deus dá de perseverar. Perseverar para a glória, apesar da oposição. Perseverar. É o Espírito Santo de Deus em mim. É Ele que trabalha em mim. É Ele que trabalha em você. É Ele que trabalha em nós. É Ele que desenvolve isso na igreja. É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos? Sabe aquele... Eu me lembro que quando eu estava no exército e que eu corria, então eu tomava a injeção de insulina. E eu perguntei para o tenente, para que isso? Por que vocês... Isso aqui, ele te faz caminhar mais. Sem isso aqui, você desistia 200 metros antes. Esses 200 metros a mais é a insulina que bota no teu sangue, que dá um boom em você e te joga para frente. Isso é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Um exemplo meio barato, mas é isso. É Ele que nos ajuda. É Ele, sabe, quando nós sofremos uma perda, quando nós somos caluniados, quando nós somos passados para trás. Tem coisa pior do que você ser passado para trás num negócio. Às vezes a pessoa confiava, era um amigo teu, aí fizeram lá uma negociação tal, e o cara te deu o cano, perdi e tal, e às vezes não é nem tanto o dinheiro, o mais é a tua cara, o teu direito, que foi, é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa força. Uma vez meu pai pegou e botou lá umas panelas de alumínio da minha mãe que estava furada, e junto com uma geladeira, chaleira, e deu tudo lá para a pessoa para arrumar. E o camarada não devolveu mais. Não devolveu mais. Eu falei assim, mas ô pai, tu vai deixar isso assim? O cara roubou? Meu filho, Deus tem mais para nos dar do que o diabo para tirar. E eu, novo, né, naquele vigor todo, naquela questão toda, não, eu vou lá, não. Deixa assim, deixa com Deus. O que é isso? O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, naquela questão, eu estou estudando a entrega de Abraão, de Isaac, não é? Aquela questão toda, Hebreus diz que, de uma forma figurada, o Abraão recobrou o Isaac. Irmãos, caminhando aqueles 3 dias, aí ele levanta os olhos, ele vê o lugar, aí o filho pergunta, pai, onde é que está o cordeiro, pai? Quem é, irmãos? Quem é que manteve ele ali? Esse Espírito Santo. É ele mesmo, o mesmo Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que às vezes que faz nós sofrer, quieto, sofre a perda, cala na perda. Aquele Espírito Santo que às vezes faz nós engolir, faz nós sofrer a ação de um gerente, de alguém, como disse o pastor Daniel aqui, que ele tinha um comandante que ele atendia os irmãos que eram crentes, sabe aonde? Sentado no bacio lá fazendo as necessidades, ele chamava o cara para falar com o cara, só porque era crente. E você tinha aqui, o cara eles eram aspirantes, alguma coisa assim, o cara era general. O resultado da história,
o general aceitou a Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz perseverar. É o Espírito Santo de Deus que coloca no nosso coração: não, você é meu, eu vou te ajudar, eu estou contigo. E essa é a função dele mesmo. Ele veio para isso mesmo. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso paracleto, é aquele que está do nosso lado, em nosso favor. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso ajudador, ele é o que nos fortifica, é ele que nos ergue, é ele que está conosco quando nos sentimos sozinhos. A vida cristã é uma luta contra as forças hostis, Efésios 6:12, e é fácil sentir-se oprimidos por elas. Se não fora o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida e mantendo a igreja. Mantendo a igreja. Isso é o Espírito Santo de Deus. E esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho que ele faz na nossa salvação, na minha salvação, na sua salvação, na salvação aqui dos homens, mulheres, enfim, dos membros da Igreja de Cristo. Ele nos mantém. Essa é a ação do Espírito Santo. Aqui eu quero terminar esse sentido meio que subjetivo, enfim, alguns pontos objetivos, mas a maioria subjetiva, de que nós trabalhamos da ação do Espírito Santo, o desenvolvimento, o mover do Espírito Santo de Deus na nossa salvação. Na quarta-feira que vem, eu quero falar de um ponto de vista mais objetivo, considerando Deus como o doador e o homem como o recipiendário, aquele que recebe a salvação. O que Deus faz na nossa vida, na nossa salvação? O que acontece na nossa salvação? E eu quero trabalhar só 3 pontos nessa questão. Amém? Irmãos, se você quiser, eu posso passar isso. Eu até falei com o Leonardo para nós botar aqui, mas enfim, parece que não deu certo. Se você quiser, fala comigo, eu imprimo e te dou ele todinho para você ler. Existem eu tenho ali, eu marco tudo ali, marquei, está tudo marcadinho ali, as passagens que você deve ler, se você não entendeu direito, as passagens, aonde que está isso, onde é que fala isso, onde é que diz isso na Bíblia, está tudo ali. Se você quiser, depois do culto, você me procura e eu vou dar para você ler, para você estudar, enfim, desenvolver. O que eu falei aqui, irmãos, é mínimo. Sabe, é mínimo. Como eu disse, não é o meu objetivo aqui, não é fazer teólogos, mas trazer. Se você manter isso daqui no teu coração, a tua salvação ela está bem desenvolvida. Se você estudar isso aqui, é o suficiente para que a gente saiba da nossa salvação. Essa questão aqui. Se você quiser depois, eu passo para você. Na quarta-feira que vem, a gente vai continuar em o nome de Jesus. Aí eu quero falar sobre outros pontos da nossa salvação, que vai ser exatamente a nossa justificação. Depois da justificação, eu quero falar sobre a regeneração. E depois da regeneração, a santificação. A santificação. Esses 3 pontos. Talvez eu acresça a adoção. Pastor Lindo, pensa que está de bom tamanho, né? Esses 4 vai dar para nós desenvolver a nossa salvação de uma forma grande, eficiente. Fique de pé comigo em o nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que para que você, essa palavra, irmãos, desenvolva essa palavra na tua vida. Desenvolva essa palavra, desenvolve esse ensino, busque na Bíblia Sagrada e vai desenvolvendo isso para que você possa desfrutar. A ideia aqui, quando eu coloquei, é para que você possa desfrutar da tua salvação. Quando nós sabemos o que é e o que custou e como se desenvolve, nós desfrutamos melhor, mais na íntegra da nossa salvação.